Como eu tinha falado para vocês sobre o uso do gênero textual da declaração, a declaração, claro, é uma espécie de documento utilizado para que a gente deseja fazer algo, né, alguma coisa que seja de uma afirmação e da forma de comprovação de algo que não possui outro documento formal. Claro que, sendo assim, a declaração assume o compromisso em afirmar-se uma verdade para a legítima, né? O sentido é escrita apresenta-se documentos pessoais e outros dados relevantes sobre o assunto. Bom, a declaração pode apresentar diferentes formas, podemos falar dos tipos de declaração. A declaração é um gênero textual, como eu expliquei para vocês, utilizado para servir documentos de comprovações, forma escrita, depoimento ou explicações a respeito de algo. O autor, né, claro, que faz aquela complementação da declaração, a principal função do gênero é então elaborar por meio escrito o documento oficial de valha, como prova de emissão da mensagem, da exposição ou tal pensamento ou ainda responsabilização sobre algo, como expliquei para vocês sobre a aula anterior. A declaração pode ser utilizada em diversos contextos, em que o cidadão necessita comprovar a variação de algo e, por isso, utiliza declaração de imposto de renda, documento responsável pelo declarar imposto de Receita Federal, declaração de residência, documento responsável por provar moradia em determinado endereço residencial, declaração de matrícula, documento responsável por provar efetivação de matrícula sobre a escola, a faculdade, entre outros lugares de trabalho até mesmo. Declaração de trabalho autônomo, documento responsável por provar exercício profissional autônomo, declaração de quitação de débito, documento responsável por comprovar a quitação de alguma dívida, declaração de boletim de ocorrência, documento responsável por declarar todos os relatos criminosos sofridos por declarante, declaração de testemunha, documento responsável por provar testemunha de algum evento ou fato, e declaração de posse de imóvel, documento responsável por declarar a posse determinada de um imóvel ou automóvel. Característica, estrutura, a gente observa a declaração de estrutura declaração. Dá o sentido de centralizar um início ao topo da página. A gente dá para entender o sentido de comprovar todas as coisas que a gente quer, né? Observe como vocês viram, de matrícula, de manifesto, de comprovação de Receita Federal, de rendimento e etc. Essas informações pessoais servem tanto para garantir a identificação de auto para justificar, claro, o motivo de declarar. Afinal, a gente dá para entender o tamanho de informações que pode apresentar, os conteúdos, além de, apesar abrangências, né, comprovar aquele algo que você quer para a pessoa e com todas as estruturas. Dá para a gente entender. Para a gente fazer uma declaração, é importante decidir qual tipo será escolhido. Para a necessidade de questão por escolha a careta, o documento necessário, considerado declaração e separação de documentos necessários, o autor, no caso, deve indicar o título centro superior, no caso, o documento declaração de matrícula. Um exemplo. Depois, o autor deve começar o corpo do texto, afirmação, padrão, declaro, ambos para os devidos fins ao senhor Carlos Henrique, à senhora Marília, e completar com o seu nome completo ou o necessário documento, no caso o RG ou o CPF, ou até mesmo a matrícula da escola ou do trabalho ou da faculdade. Por fim, afirmar que as afirmações e questões se encerram assim o texto da assinatura do local, data e local da instituição. Claro que ele vai afirmar senhor Carlos Henrique está atualmente, claro, matriculado na instituição tal, e etc. E a complementação sobre o uso desse exemplo de declaração. No caso, um exemplo, eu fulano tal, portador RG, CPF, residente de endereço rua de tal, número bairro, cidade UF, declaro para o devidos fins que o senhor ciclano de tal, portador de RG, CPF e reside ao mesmo indicado. Por essa expressão, de verdade, afirmou a presença de declaração sobre dele, local, data e assinatura do correspondente. E isso aí utiliza a declaração. Até mesmo declaração de amor. A mesma forma, claro, a declaração de amor, a gente pode ser
uma pessoa anônima ou uma pessoa que quer se mostrar. Um exemplo, eu, a assinatura, minha assinatura, um agradecimento, ou anônimo. Pode botar um agradecimento e a forma de declaração. Bom, vou pedir para que vocês façam atividade complementar através de interpretação de textos de imagem, além do livro também 58 e 59 sobre o uso dessa declaração e manifesto do uso da língua portuguesa e do gênero textual. Qualquer dúvida é só falar. Grande abraço.